Olá, seja bem-vindo ao meu canal do Professor Clébio Paixão. Você já me conhece? Aqui é uma grande família. Esse canal não é só meu, é seu também. Vamos fazer dele uma grande família, família dos da Paixão. Família dos da Paixão porque descendemos? Não. Paixão pela verdade, paixão pelo Evangelho, paixão pela palavra de Deus, paixão pelo conhecimento. Vamos fazer essa grande família. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal. Deixa o sininho lá marcado como notificação. Deixe seu comentário positivo. Se ainda você quiser ser membro, seja membro do canal. Escolhe lá das três modalidades. E me chame no WhatsApp que você tem benefícios. Pode estudar teologia comigo. E também, se você não quiser ser membro, mas quiser fazer teologia comigo, me chama no WhatsApp. O vídeo, abaixo do vídeo, até a descrição vai ter o meu contato. Me chama no WhatsApp. E aí você ganha até compra um curso de teologia comigo e ainda vai ganhar um curso de história da igreja. De brinde, de presente, abençoando a sua vida. Tá bom? Pois bem, dito esses comentários, segunda coisa que eu preciso comentar é que esse vídeo era para ser lançado ontem. Só que o vídeo, eu cliquei o botão errado aqui. E o que que aconteceu? Eu fiquei falando sozinho, não gravou. A segunda vez que eu tentei gravar, o que que aconteceu? A energia caiu e eu não falei, então deixa quieto, faço isso amanhã. Então eu vou fazer esse vídeo hoje. Esse vídeo será uma continuação de uma playlist que eu lancei lá sobre o Natal, uma playlist. O primeiro vídeo, uma live falando sobre a encarnação do Verbo, que não é um acontecimento isolado. Segundo lá, é um vídeo que eu explico que mostrando que os acadêmicos creem que não é o cristianismo que copiou do paganismo, ou seja, o cristianismo não tem origem pagã. O cristianismo não tem origem pagã. O cristianismo não se misturou com o paganismo. E quando ele celebra o Natal, ele não está sendo pagão. Lá eu explico tudo de forma acadêmica. No terceiro vídeo eu explico quem foi o Papai Noel verdadeiro. Não o bonachão criado pela Coca-Cola, mas o bonachão verdadeiro, o Papai Noel verdadeiro, Bispo de Mira. Ok? Então é isso, dentro dessa possibilidade. E hoje o último é um texto que eu fiz e lancei nas redes sociais. Eu coloquei no Instagram, muita gente gostou, curtiu. Agora, olha que interessante. Eu postei nos meus grupos de WhatsApp e num dos grupos o irmão surtou, até não quis fazer mais curso comigo, inventou uma desculpa lá, não quis fazer. Mas tudo bem, tá perdoado, tá tudo certo, cada um tem suas escolhas. O segundo, infelizmente, um outro grupo, dois irmãos surtou, queria xingar, brigar, eu saí do grupo, não queria brigar com ninguém, nem mais idade pra brigar com os outros eu tenho, então não tenho mais paciência. E aí, não vou ficar discutindo, dando murro em ponto de faca. A pessoa não quer aprender, não quer aprender. Quer continuar no mundo da obscuridade, da ignorância, não posso fazer nada. Quer continuar na idolatria do seu próprio ego, não posso fazer nada. Se afirmando na própria tradição de homens, então não posso fazer nada. Mas eu percebi que muita gente leu o texto e não entendeu o texto. E como um bom professor de teologia, eu quero não só postar no meu Instagram, mas postar aqui no YouTube. E no YouTube eu vou explicar o que, que eu quis dizer com o texto. Em primeiro lugar, para você saber, todo ano eu faço um texto, como se fosse uma homilia, né? Natalina, onde tem mais cunho litúrgico, um cunho mais pastoral. E sempre escrevo isso. Deus sempre colocou isso no meu coração, de escrever. E eu nunca postei na rede social, mas agora eu tô postando na rede social. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos falar o que, que eu escrevi. Primeira coisa que você tem que entender. Uma dica aí para quem faz Enem, para quem faz Enem, para quem faz um vestibular. Toda vez que uma faculdade você vai fazer um vestibular ou Enem, eles te dão um tema. Eles vão te dar um tema. O tema não é o seu título. Você tem que dar um título para o seu tema. Quando você dá um título para o seu tema, é um título, né? E aí você, no título já tem que ter mais ou menos a embutida a ideia do que você vai falar. E no começo do texto você tenta fazer uma ou duas perguntas e tenta no decorrer do livro, da redação, tenta responder essa pergunta de alguma maneira, ok? Então é uma dica aí para quem vai escrever, fazer uma boa redação, vale a pena fazer esses moldes. Dá certo, professor? Não deu muito certo no decorrer da minha vida. Em todos os lugares que eu fiz prova, graças a Deus fui bem. Quando eu prestei o vestibular para o Mackenzie, na época lá para fazer teologia, minha redação foi a melhor do ano, daquele ano. Foi muito bom, graças a Deus, Deus sempre me abençoou. E também outra coisa que ajuda bastante é você ler muito. Eu já dei de mocinho, sempre leio. Quando eu não tinha dinheiro para comprar livro, o que que eu fazia?
Eu ia na biblioteca da Vila Formosa, aqui perto de casa, na Paulo Setúbal, alguma coisa assim, o nome da biblioteca. E eu ficava o dia inteiro lá. Enquanto eu jogava bola na rua, eu ficava o dia inteiro na biblioteca, pegando um monte de livro, lendo, pesquisando, e assim por diante. Aí, com o tempo, Deus foi me dando a graça de fazer curso, de estudar, porque ninguém é uma ilha sozinho. A gente tem que ter um professor para nos ensinar. Ninguém aprende sozinho, por isso que eu sou um crítico do autodidata. Todo autodidata acha que é uma ilha sozinho e que ele não precisa de ninguém. É uma certa arrogância, né? A gente tem que ter uma humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e que precisa sempre de um professor, um mestre para nos ensinar. É assim que funciona a vida. Se você acha que você sabe sozinho, você tá num nível de arrogância muito grande. Ninguém é uma ilha sozinho, né? Para vir para o mundo, você precisou de ajuda. Só para você ter uma ideia, né? Mas isso é um outro assunto. Então, começando, o que que eu escrevi? O que que eu comecei a escrever? Primeira coisa que eu falei, ó, o que significa o Natal? Fiz uma pergunta. Essa pergunta inquietante suscita outro grau de perplexidade ainda maior. O que tornou viável a possibilidade do Natal? O que tornou possível o Natal? Na data de hoje, celebramos simbolicamente o nascimento de Jesus. Simbolicamente, que é um símbolo. Nas outras lives eu expliquei, é um símbolo, é simbólico. Toda religião trabalha com símbolos. Essa data não existe. Ah, mas era uma data comemorada. Já mostrei lá no outro vídeo que não era o 25 de dezembro não era a religião mitra que comemorava. Quando houve uma mistura do mitraísmo com a religião do Sol Invictus, que o Sol Invictus comemorava 25 de dezembro, o mitraísmo não. Quando eles se misturam, o mitraísmo começa a comemorar 25 de dezembro. Os cristãos surgindo, vindo aquela data, o perigo daquela data, ele pega aquela data, dá um novo significado para aquela data. Nós chamamos de ressignificação. Eles dão um novo significado para a data e ela deixa de ser pagã para ser uma festa cristã. Já falei isso milhões de vezes. E como o apóstolo Paulo, eu sempre vou bater nessa tecla. Ah, mas o fulano lá da internet falou do Nimrod. É doideira. Porque era o Nimrod que criou a primeira árvore de Natal da Babilônia. Tudo bobeira, gente. Não tem comprovação. Não sabe quem escreveu isso? Foi uma testemunha de Jeová. Lá nos Estados Unidos escreveu um livro falando sobre isso para denegrir o Natal, porque eles não concordavam que Jesus era Deus. Quando você vai a favor do Nimrod, a favor da história do Nimrod, da Babilônia, da Samíris, do paganismo, você está fazendo o papel do inimigo, você está fazendo o papel dos ateus. Os ateus que usam essa ferramenta para atacar o cristianismo. Porque quando você diz que o Natal é pagão, você está dizendo que o cristianismo, em alguma forma, não é cristianismo, ele é uma mistura pagã. E aí eles vão atacar a trindade, a encarnação do verbo, e você não está percebendo isso. Mas como você não estuda e não sabe disso, eu tenho que te ajudar aqui, te esclarecer. Tá bom? O cristianismo não copiou paganismo nenhum. Aliás, o paganismo que copiou o cristianismo. Porque o cristianismo vem trazer uma novidade, daqui a pouco vamos falar, que o paganismo não tinha. Tá bom? Então, e simbolicamente nós comemoramos, reconhecemos nessa data, reconhecemos que nós celebramos Jesus. E esse Jesus de Nazaré, ele é Messias e Deus encarnado. Nós o reconhecemos como Messias e o Deus encarnado. Esse é o reconhecimento da fé cristã. Reconhece que no ventre de Maria foi gerado aquele Messias prometido, que havia uma esperança messiânica, de alguém que vinha libertar Israel, alguém que ia dar o Espírito Santo para Israel. Nós criamos nisso, na esperança messiânica. Mas nós professamos também, identificamos a partir da revelação bíblica, que esse Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Se ele é Deus, ele é um Deus encarnado. Ele assumiu a nossa carne, a nossa humanidade. Ele tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Né? Deus prometeu que Deus ia andar nas tendas de Israel, nos arraiais de Israel, e que Deus descia sobre a tenda de Israel. Agora não é que Deus desce sobre a tenda, Deus pega a sua própria tenda e arma entre nós. E por isso que ele é Deus conosco. Na antiguidade, a ideia de um Deus que é amor em sua essência era difícil de se conceber. A ideia de que Deus, no seu ser mais íntimo, é amor, era difícil de conceber. As divindades eram cheias de egoísmo, de malícia, de maldade, de prostituição. A maioria das divindades, nos relatos míticos dessa divindade, que é o mitós, que é a narrativa sobre esse determinado Deus, tinha uma história sobre ele. E as histórias sempre contadas cheio de brigas, de contendas, de porfias, de maldades.
Um Deus que se preocupa com o ser humano, que criou a sua imagem e semelhança e que o ama, só o cristianismo vem trazer essa novidade. É uma novidade que só o cristianismo vem trazer. E de igual modo, pensar em um Deus que pudesse se preocupar com os assuntos humanos é também inconcebível. Por quê? Porque as divindades trabalhavam com acordos comerciais, barganhas ou arranjos políticos. Era inconcebível você entender um Deus que se relaciona com a humanidade por amor, por graça, por gratuidade. Só o cristianismo vem trazer essa novidade. Porque as outras divindades, ela trabalha na questão da barganha. Como que é barganha? Eu faço algo para a divindade me abençoar, abençoar minha colheita, abençoar minha plantação, abençoar minha viagem, abençoar os meus negócios. Então por isso que é uma barganha ou um arranjo político. Por quê? Porque quando você casava com uma determinada pessoa, aquela divindade daquela pessoa, daquele país, você adquiria para si também, porque eram acordos políticos. O Deus cristão, ele é diferente, porque o Deus cristão diz a palavra que ele tem ciúmes. Você não dá para adorar Mamon e adorar Deus ao mesmo tempo. Não dá para adorar Satanás e a Deus ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus, ou você adora Satanás. Não dá para você agradar o mundo e agradar a Deus. Ou você agrada um e desagrada outro. Não tem como você achar que tá certo. Que no fim de semana você tá num culto, na semana você tá, sei lá, batendo na mulher. Não tem como. Ou na balada, ou no rancho do Carlinhos Maia. Não dá pra saber, não dá, não entra, não tem comunhão. As trevas não tem comunhão com a luz. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. E muita gente tá passando pano, se vendendo por causa do like, por causa da curtida, com medo de ser cancelado na internet. E não tem coragem de professar a verdade do evangelho. Eu fico impressionado com isso. Ah, meu, pode todo mundo deixar de me seguir, não ligo, mas a verdade do evangelho tem que ser dita. Então é isso, meus irmãos. Tá bom? Tomamos cuidado. Aí diz assim, mas o texto bíblico de forma categórica afirma que Deus é amor. Theos agapen estin. Deus é amor. No 1 João capítulo 4, versículo 8. E olha que interessante. Vamos lá. Deus é amor e não só isso, há uma relação entre quem ama e o Deus de amor. Há uma relação, o texto bíblico diz isso. Abre aspas. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Há sempre uma relação. Quem ama está em Deus, e Deus nele. Se não ama, não conheceu Deus e nunca viu. Ah, eu sou crente, mas eu não amo. Então você não conhece o Deus cristão. Deus é amor, é saída de si para ir ao outro. Se a pessoa que diz que ama a Deus, ele nunca saiu de si para amar o outro, ele ama sempre o ego dele. Ele, para satisfazer os seus desejos, o seu ego, ele abandona a esposa, abandona filho, filha, ele abandona tudo e a todos para satisfazer o seu ego, para satisfazer os seus desejos. Isso ele é egoísta. Mas quando ele pensa no outro, na esposa, na família, na igreja, no ministério, ele está pensando no outro. Isso é uma saída de amor. Por isso que o professor que larga tudo, eu podia estar fazendo várias coisas agora, mas não, eu parei aqui para fazer o vídeo para ensinar vocês, isso aqui é ato de amor, é saída de mim para amar o outro. Todo ato de um professor é um ato amoroso, porque ele não pensa nele. Educar é um ato de amar. Eu sempre falo isso. Educar é um ato de amor. Tá bom? Do texto acima, podemos deduzir algumas verdades. Algumas verdades podemos deduzir sobre o que falamos agora. Em primeiro lugar, nós podemos deduzir que Deus não é solidão, mas amor em comunhão. Deus não é solidão. Por que não é solidão, professor? Porque para pensar. Se Deus ele é amor e ele é eternamente um ser eterno, então ele é eternamente amor. E se ele é pai também, ele é eternamente pai. Não teve um momento na vida que ele deixou de ser pai ou não era pai. Ele é eternamente pai. E por ele ser um eternamente pai e um eternamente amor, ele teve uma segunda pessoa para amar. E se ele é eternamente pai, essa segunda pessoa é o filho que sai dele, que é gerado dele eternamente. Por isso que ele o ama. Então, não podemos dizer que Deus é solidão e ao mesmo tempo dizer que ele é eterno e dizer que ele é amor. Porque se você diz que Deus é solidão, não tinha ninguém com Deus lá na eternidade, você está dizendo que Deus não tinha ninguém, então ele é solidão. Não, mas Deus não pode ser solidão. Então ele era amor. Se ele é amor, ele não era solidão. Você entendeu mais ou menos como funciona a lógica?
Ao afirmar algo, você carrega duas ou três premissas com ela. Se você nega algo, você nega várias outras premissas com ela. Negar que Deus é amor é é dizer que ele sempre foi solidão. Ou dizer que Deus é amor, mas ele é solidão, é um contrassenso, algo contraditório, é um absurdo filosófico. Porque para amar tem que ter uma segunda pessoa para ser amada. E por que um amor em comunhão? Porque é comum aos dois, é comunhão. É comum aos dois. Aí, como que eu estou em comunhão? Quando eu amo o meu irmão e participo da mesma mesa, do mesmo pão. Por isso que ele é meu companheiro. Companheiro é comer o mesmo pão. Né? Então, assim, ou comer juntos. Prefixo com quer dizer sempre juntos. Então é comunhão. Comunhão é estar nessa união em comum. Participando da mesma coisa, da mesma mesa, celebrando o mesmo mistério, tendo o mesmo Espírito Santo. É isso aí, estar em comunhão. Não, eu tô na igreja, tô fechando os olhos, dando glória, tô em comunhão, mas eu odeio o irmão que tá do meu lado. Então você não tá em comunhão. Não, eu tô aqui na Santa Ceia com o olho fechado, chorando, e eu tô em comunhão, mas eu odeio aquela irmã e não perdoo ela. Então você não está em comunhão. Você tá entendendo? Por ser amor e amar eternamente, necessita de uma segunda pessoa para ser amada. Nesse caso, trata-se do verbo, o verbum, a palavra, o logos, que é o Filho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse era Deus traz a ideia no grego de estar do lado de Deus. Ou você diz que existe dois deuses, mas como o monoteísmo acredita num único Deus, então esse mistério de o Filho ser Deus e o Pai ser Deus, aí você vai entender que é um único Deus, mas tem duas pessoas participando da essência desse único Deus. Essa participação na única substância nós chamamos de um Deus único, mas há uma relação amorosa nele. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. A palavra em Deus diz aí, só que aí Tomás de Aquino sobre a palavra, o verbo vai dizer: a palavra em Deus diz-nos-á São Tomás, o doutor angélico, que é o Tomás de Aquino, século XIII, grande filósofo, teólogo. Ele vai dizer: é a palavra transbordante de amor. Porque não é só um amor que está nele mesmo, contido nele mesmo. É um amor sempre saída, então ele transborda. É um amor que você. É como se fosse um copo aqui, ó. Tem um copo, você vai enchendo de água e quando passa por aqui, transborda. É um amor que não fica num local só, mas ele vai transbordando para fora. Ele é um amor, é a palavra transbordante de amor. Na palavra, o Pai sai de si mesmo e se projeta. Ele se projeta. Ele vai em direção a alguém, se projeta, regozijando-se em seu filho. Ou seja, ele se alegra em seu filho. Ele ama o seu filho. E o filho, por sua vez, se lança em êxtase, porque ele recebe esse amor e ele entra em êxtase amoroso e ele se lança em êxtase também de amor ao Pai. Esse movimento de êxtase recíproco é fruto do amor de ambos. Um amor tão pleno que é um amor em pessoa. Esse amor recíproco de um para com o outro se torna um amor tão pleno que é uma pessoa. Não é qualquer coisa, não é um sentimento. É uma pessoa, é um amor em pessoa. É um terceiro na família de Deus. Esse amor em pessoa tem um nome. Quem é o nome, professor? Espírito Santo. Essa terceira pessoa tem um nome, Espírito Santo. Daí nós tiramos Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Mas Trindade não está na Bíblia, professor. Nós vamos falar isso. Eu vou lançar um curso só sobre Trindade novamente. Com mais qualidade, com mais materiais e tudo mais. Vou lançar próximo ano também. Tem novidades chegando aí, espero que vocês gostem. E vai ter um curso, vai estar lá na plataforma. E esse curso sobre Trindade, ele vai ter 3 fases: básica, média e avançada. Então vocês vão gostar bastante desse novo curso, tá bom? E lá eu explico de onde vem a palavra Trindade. Dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo é você olhar para a revelação e crer pela fé. Porque a Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é fé. Dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo é fé. Dizer que Deus é uma Trindade é a explicação da fé. Por quê? Porque para você
falar de algo em forma de conceito, você tem que dar um nome para esse conceito. Tertuliano deu o nome de Trinitas, daí Trindade. É um termo que ele cunhou para designar algo. É um conceito, designar um conceito. E aí, esse é o termo técnico, mas a ideia, a lógica, a revelação está na Bíblia. Mas o termo técnico eu fui Tertuliano, isso não tem problema nenhum. A palavra Bíblia, Bíblia de Biblos, vários livros, também não está na Bíblia, a palavra Bíblia. Mas é um termo técnico para designar esse livro sagrado que nós temos de 66 livros inspirados por Deus. Você está entendendo como funciona a lógica? No princípio existiu o amor como o dom de si. O dom de si, saída de si. O dom que sai de si para ir ao outro, que é o Pai. O dom de si. No princípio nós temos o amor, dom de si. O Pai. Nós temos o amor como acolhimento do outro. O filho acolhe o amor do pai. Então ele acolhe esse amor. Um é dom que sai de si e o filho acolhe esse amor. Nós temos o acolhimento do outro, que é o filho. E nós temos o amor como espírito do dom e do acolhimento. Ou seja, que o Espírito Santo liga esse dom que sai de si e esse acolhimento do dom. Então nós temos o espírito do dom e o acolhimento do dom, que é o Espírito Santo. Então, na encarnação do Filho, ou seja, no movimento kenótico, na kenosis, palavra esvaziar, se esvaziou, kenosis, que é um termo que está lá na Bíblia, não é um termo que ninguém inventou, mas está lá na Bíblia, vemos esse amor em saída, abre aspas, de sorte que hoje em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 8, né? Ele não usurpou, não é que ele abandonou a divindade ou deixou de ser o que ele era. Ele continuava sendo o que ele era, mas assumiu nossa humanidade, sem deixar de ser Deus, assumiu nossa humanidade. Como que ele fez esse movimento? Ele colocou de lado seus atributos. Ele não usurpou a ideia dele ser Deus para usar os seus atributos. Ele colocou de lado, mas ele é Deus, ele tinha os atributos, mas não quis usar os seus atributos. E assumiu nossa humanidade em forma de servo, de dulos, de escravo, forma de servo, em estado de humilhação. Está na encarnação em estado de humilhação. A teologia, na sistemática, nós chamamos de estado de humilhação na cristologia. Foi o momento que o Filho de Deus veio ser humilhado. Por quê? Ele assumiu nossa humanidade, exceto no pecado. Mas as consequências do pecado da raça humana ele assumiu também. Dores, enfados, choro, tristeza. Ele sofreu tudo isso no seu corpo, que são os efeitos do pecado, os efeitos do pecado no meio da humanidade. Mas ele nunca pecou. Por isso que ele assumiu nossa humanidade em tudo, exceto no pecado. Existe uma exceção nisso. Ok? Pois bem, e ele não teve usurpação por ser igual a Deus. Então ele assumiu nossa humanidade, ele veio até nós. Por isso que Deus é Deus conosco. Olha que interessante. Vamos lá. Esse é um amor não egoísta, mas direcionado ao outro. O amor que é amor egoísta, amor que pensa nele mesmo é egoísmo. É um egoísta, o camarada só pensa nele. O amor é sempre direcionado ao outro, é sempre o outro que é o importante, é o outro que tem que estar feliz, o outro que tem que estar saciado. Não é a minha barriga que tem que estar cheia, é a barriga cheia do outro que me importa. Porque se ele estiver com a fome saciada, eu estou saciado. Porque o outro é o que me faz a minha existência. O rosto do outro que implica a minha existência. Porque é o outro que diz que eu sou. Eu sou um homem sozinho numa ilha. Não tem ninguém. Ele chegou, jogaram ele lá. Quem pode dizer o que ele é? Ninguém. Ele não pode olhar para o reflexo dele na água e dizer, você é fulano. Não dá. Quem diz quem você é o outro. É o que identifica quem você é. Quem sabe quem você é o outro. É sempre o outro. Por isso que os juízos do outro que me implica a minha ética, a minha moralidade. Porque o outro diz o que é certo e o que é errado. E aí é a partir dele que eu vou refletindo sobre isso. Então, você está entendendo como que funciona? Amor é sempre direcionado ao outro. O Natal é o amor em sua concretude. É o amor presente. É o amor como dom. Abre aspas. Jesus respondeu e disse-lhe.
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Jesus falando para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, eu sou o presente de Deus para a humanidade. Se tu conheceras o dom de Deus, Natal é o amor de Deus em presente. É o presente de Deus, né? O presente de Deus como dom. Ó, se tu conheceras o dom de Deus, o presente que Deus está dando para a humanidade, e se tu conheceras quem está te dizendo para você, dai-me de beber, se você conhecesse quem é essa pessoa que está pedindo água, você não só não pediria, não só você não negaria água, mas você pediria água para ele. E ele te daria a água da vida, água corrente, água de vida, água abundante que sacia a sede. Olha que coisa bonita. É o texto bíblico, tá lá. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Os profetas haviam anunciado a vinda do amor. Portanto, os profetas anunciaram a vinda do amor. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu sei de toda a problemática da questão da virgem. É possível que a palavra ali virgem seja donzela, não necessariamente uma mulher virgem. Tem toda uma discussão exegética. Mas aqui, como é uma abordagem mais pastoral, não vou entrar nesses méritos. Mas a ideia do texto é que essa criança é Deus conosco, Deus presente, Deus do nosso lado. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus perto. O Natal é Deus conosco. É esse amor que agora está próximo de nós. E teve que quebrar a barreira entre a eternidade e o tempo. Como, professor? E diz o texto: E tu, Belém Efrata, poço que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém Efrata, poço que dá pequenas em Judá, de ti sairá aquele que há de reger Israel. E as saídas dessa pessoa que vai reger Israel é desde toda a eternidade. Deus está quebrando a parede entre eternidade e tempo. Coisa mais bonita do mundo. Isso é o mistério do Natal. É isso que celebramos. Não é a data em si, é a celebração do mistério. E esse mistério, você não pode dizer que foi algo isolado que não mudou a história da humanidade, não mudou em nada a história da humanidade. Não pode dizer um absurdo desse. Falar isso é desconhecer Bíblia. Falar isso é desconhecer a palavra de Deus e o Evangelho. Ao assumir a nossa humanidade, o Filho encarnado nos introduz no mistério do amor trinitário. Ele assume a nossa humanidade e nos introduz esse mistério. Como diz Bruno Forte, que é um teólogo, arcebispo de Chietvasto, na Itália, ele diz: ele é a palavra que sai do silêncio. Ou seja, se o Pai é o silêncio, o Filho é a palavra que sai do silêncio. Porque ele é gerado desde toda a eternidade, então ele é gerado do silêncio. Sai do silêncio. O Filho que se fez solidário conosco. Ele fez solidário. O que é solidário? É você participar. Não deixar você sozinho nessa situação. Ser solidário com você é sofrer junto. É passar as mesmas provas, as mesmas necessidades. Ele foi solidário conosco. Em uma contínua relação de obediência e amor com o Pai. Ele veio para obedecer o Pai. Se o antigo Adão desobedeceu, o novo Adão, ele veio para obedecer até a morte de cruz, como o texto acima foi dito. Então ele veio em obediência ao Pai e nos abre a vida da Trindade Divina e nela nos introduz. Ele abre a vida e nos introduz nessa vida. Ele nos convida a participar dessa vida. A esse movimento de doação com a qual Deus 3 vezes santo vem para estar conosco, teve um movimento de Deus sair dele mesmo para vir estar conosco, saindo do eterno silêncio de sua vida imortal, corresponde à atitude que o Novo Testamento dá um nome para isso, chama de obediência da fé, que é o hipakoetes pisteus. A etimologia ilumina e esclarece o sentido desse ato de resposta. O que é etimologia, professor? É o sentido da palavra. Da onde vem a palavra, o que ela significa. Vamos lá. Obediaure. A obediência vem de ob auderi. E no latim, ob auderi. E no grego, professor, hipo akoen significa o quê? As duas palavras no latim no grego traz a ideia de escutar o que está debaixo.
Atrás, escutar o que está atrás, escutar o que está escondido. O belo é humildade. Ou seja, obediência é escutar aquilo que é um mistério, escutar o que está escondido por detrás do mistério. Esse é um ato de obediência. Porque você obedece quem? Deus, mas Deus não dá para ver. É exatamente isso que é o ato de obediência. É exatamente isso que é o ato de obediência. Você obedece a algo que você não vê, que você não pode provar, mas isso é obediência. Aí ele diz assim: o belo é humildade. A beleza de Deus é humildade. É kenosis. Lembra que eu acabei de falar? Quer dizer vazio, esvaziamento. É o vazio do esplendor. É o esvaziamento do esplendor. Ou seja, o esplendor deixou de ser esplendor. Aquilo que brilhava, aquele era esplendoroso, deixou de ser esplendor, se esvaziou. E justamente assim é paradoxal o esplendor da Kenosis. Porque ele deixa de ser esplendor, isso é muito bonito. Ele deixa de ser esplendor e ele assume a nossa humanidade. Como ele assume a nossa humanidade, ele deixa esplendoroso a ideia da Kenosis, do Filho, ou seja, da encarnação. É a encarnação esplendorosa, é a encarnação que impacta, é beleza que salva o mundo, como diziam os filósofos. No Natal, temos a revelação da inaudita beleza divina. O que era belo, a concepção de beleza, que traz a ideia no medieval de algo que atrai você, a beleza sempre atrai. E nós vemos essa atração do belo na encarnação do verbo. No presépio, vemos, como dizia o latim medieval. No presépio, nós vemos o quê? O bonecellum, pequeno bem, ou bem abreviado. É o pequeno bem. Se Deus é o sumo bem, no fragmento, na assumir nosso fragmento, Deus assume nosso fragmento humano, a fragilidade humana, nós vemos o pequeno bem, o bem abreviado. Deus se abreviou naquele presépio, Deus se abreviou naquele menino, Deus se abreviou a eternidade no tempo. Por isso que é esplendor da Kenosis. Por isso que ele é bonicello, pequeno bem, bem abreviado. Que em línguas românicas passou a significar bonito. O que é bonito? Qual a beleza de Deus? Qual é a boniteza de Deus? A encarnação do verbo. Mas não eram os anjos, o brilho, o resplendor, a luz. Não, é ali, ó, é a beleza do menino. Por isso que os anjos apareceram cantando lá entre os pastores. E eu falei, nasceu na cidade de Davi, aquele que é de reger Israel. E começou a falar. E falou de tudo isso. Nasceu o Messias. E começou a anunciar. E onde tá? Tá lá no castelo? Não, vocês vão lá. Vocês vão encontrar ele envolto de panos. Isso é um paradoxal. Ó, acabou de nascer aquele que vai salvar Israel. Mas então tá onde? No palácio? Não, tá lá em volta de panos. Essa é a beleza de Deus. Você entendeu como funciona? Aí vamos lá. Aí diz assim: Forte afirma uma coisa. Forte aqui é o Bruno Forte, né? É o Bruno Forte. É o Bruno Forte. O Bruno Forte vai dizer assim: a beleza é a contração do onipotente na fraqueza, do divino no humano. Ou seja, o onipotente se contrai e se torna fraco. O divino se contrai e se torna humano. A glória se contrai e se torna humildade. Deixa de ser glória para se contrair e se torna humildade. E a humildade e na vergonha da cruz. Ele se contrai, a glória de Deus se contrai e se torna humildade e mais ainda se contrai e se torna vergonha da cruz. Como que um Deus pode ser crucificado? Aí tem um ditado, né? Non concere maximus, continere tamis a minimus divinus est, em latim. Quer dizer o que, professor? Abre aspas. Deus não ser constrangido pelo maior, mas ser contido pelo menor é divino. Não é que o maior nos constrange. Isso não é divino. O maior aparecer em grandeza, em beleza, nos constranger. O mais divino é quando o menor mas ser contido pelo menor que é divino. Ou seja, o Filho de Deus conteve tudo aquilo que é sublime na pessoa dele, na humanidade dele. Por isso que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. Por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava lá. Ali é Deus. É o Deus encarnado. Isso é divino. É ser contido pelo menor.
A minoridade humana assumiu a divindade. Isso é sublime, isso é o mistério dos mistérios. Dizer que isso foi algo isolado é de um absurdo que não tem tamanho. Assim podemos entrever que no Natal temos um milagre que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer um negócio desse. Dizer que isso foi qualquer coisa, algo isolado, é não entender de Bíblia. Porque nós estamos falando de algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. O tempo conter a eternidade. Como que pode só o tempo conter a eternidade? O finito conter o infinito. Porque, não é ser constrangido pelo maior, mas é ser contido pelo menor. Então, olha que milagre dos milagres. A eternidade foi contido pelo tempo. A fraqueza foi contida pelo pleno. A fraqueza foi. Deixa eu voltar ao texto. Assim podemos intervir que o Natal temos um milagre que só Deus pode fazer. O tempo conter a eternidade. O finito conter o infinito. A fraqueza conter o pleno poder. Como que pode a fraqueza conter o pleno poder? É paradoxal. Como que pode o tempo conter a eternidade? Como que pode o infinito ser contido pelo finito? Só Deus pode fazer esse milagre. Por isso que esse milagre, esse mistério é o que nós celebramos. Quando o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, na data simbólica de 25, ele lembra desse milagre. Ele lembra desse evento sublime. É isso. Não é Natal, não é Papai Noel, não é Samires, não é Nimrod, não é Babilônia, não é nada dessas baboseiras da internet. É isso que celebramos. Custa entender? Mas tudo bem, vamos lá. Aí diz assim: só Deus pode realizar esse tal feito. O que mencionamos até aqui é a resposta à primeira e à segunda pergunta. Celebramos o Natal porque Deus veio até nós e nos convida para participar do seu mistério de amor transbordante. Por isso que nós celebramos o Natal. Nós, nós, é, nós celebramos o Natal porque Deus nos convida a participar do seu mistério do amor transbordante. Por isso que celebramos. E o Natal só é viável a possibilidade do Natal porque Deus é amor. Mas não só isso, é um amor transbordante. Porque se fosse um amor que ficasse só na eternidade, a eternidade contesse esse amor, então não teria encarnação. Deus não. Mas por que ele se encarnou? Porque ele não se conteve na eternidade e assumiu nossa humanidade. Um ato gracioso, ato de amor, ato de, como diz Bruno Forte, de pura liberdade, de gratuidade. Poderia fazer, não fazer isso? Poderia. Mas o amor se expandiu, não se conteve. É um amor transbordante. Só podemos celebrar o Natal porque o amor de Deus é transbordante. É por isso. Se alguém te perguntar por que nós celebramos a encarnação do Verbo, fala porque o amor de Deus é transbordante. Responde isso. Os teólogos ortodoxos, aqueles teólogos lá da igreja ortodoxa, né? Do lado grego, tem alguns outros países que são de linha de não católico romano, mas católico ortodoxo. Eles dizem assim, os teólogos daquela região, dizem assim, trazem uma metáfora bela sobre o Espírito Santo no seio trinitário. O que o Espírito Santo é no seio trinitário? Eles dizem que o Espírito Santo é a alegria e a festa em Deus. Eles dizem que o Espírito Santo é a festa em Deus. Se ele é a acolhida do dom, se ele é o dom que sai de si, e é a acolhida desse dom, então o Espírito Santo é a festa. É a festa de dar o dom, de se doar e de receber o dom. É a festa em Deus. Espírito Santo é a festa em Deus. É a alegria em Deus. Por isso que existe uma dança pericorética. Porque se doa, o pai eternamente se doa ao o filho eternamente acolhe o amor do pai, e o Espírito Santo é o Espírito que faz a doação e que faz o acolhimento, e vai numa eterna dança, um círculo trinitário de festa, de celebração e de alegria plena. Haverá tristeza no céu? Não. Se estar com a Trindade, não haverá tristeza no céu. Haverá alegria plena, sublime. Então, olha que interessante.
Os teólogos ortodoxos trazem uma metáfora bela sobre o Espírito Santo no centro trinitário. Dizem que o Espírito Santo é a alegria e a festa em Deus. Deus se encarna no poder do Espírito Santo porque está alegre e nos convida para a festa. Por que tem Natal? Porque Deus está alegre. E o que ele fez? Ele se doou no amor transbordante, na encarnação do Verbo, naquela manjedoura está o amor transbordante de Deus, está Deus em alegria, estado de êxtase, de alegria e de festividade. Aí ele diz: todos os anos nós deixamos um pouco da tristeza deste mundo e desfrutamos dessa alegria indizível. Todos os anos nós fazemos isso. Paramos um pouco, esquecemos por um momento todas as tristezas, as dores, as raivas, os acidentes, tudo que é mal nesse mundo, nós paramos um pouco e celebramos a alegria desse dia. Alegria indizível, que não se pode dizer, não pode mensurar. Aí diz: e aí nós fazemos isso na espera daquele grande dia, que não haverá ocaso. Que grande dia é esse? Porque não haverá mais dia e noite, não haverá ocaso, ou seja, não haverá declinação da noite, né? Porque Deus será a nossa luz, Deus será, porque não haverá sol, lua, Deus será o nosso sol. Então não haverá ocaso, não haverá declinação para a noite. Por isso que não haverá ocaso. Em que Deus será tudo em todos. Aquela frase célebre de Paulo, quando o filho, que o pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do filho. Depois o filho vai pegar todas as coisas que lhe foram sujeitas e sujeitará ao pai. Ele vai, porque não é o pai saída de si entregando ao filho, ele sujeitou todas as coisas ao filho. O filho acolhe, não é egoísta. Ele vai pegar todas as coisas e entregará tudo ao pai. Por que ele vai fazer isso? Aí Paulo vai dizer: para que Deus seja tudo e em todos, numa unidade perfeita. Se Deus será tudo em todos, não haverá tristeza. As pessoas ficam falando em debates, coisas que não leem Bíblia. Se Deus será tudo em todos, não haverá tristeza no céu. Porque haverá uma plena alegria. E aí eu escrevi: Deus será tudo em todos e toda lágrima será enxuta de nossos rostos, porque não haverá tristeza, haverá alegria plena. E viveremos plenamente a festa do amor trinitário. Plenamente celebramos o amor, dançaremos essa dança amorosa de entrega total, de nós seremos também um dom a todos, um dom a Deus, um dom ao próximo, e seremos também acolhimento do amor, e seremos também, como o Espírito Santo nessa dança, acolheremos o dom e nos doaremos, e seremos essa festa trinitária, amorosa, perfeita, plena de alegria, plena de festividade. Ok? É isso. E aí, aí eu terminei, né, o texto, né? Desejamos, que já foi, né? Feliz Natal a todos, pro professor mestre Kleber Paixão. Teve alguém no meu vídeo que falou: por que que esse mestre aqui, ME, é ME de mestre, se fosse doutor é DR. Você tá entendendo como funciona? É assim, são titulações. Quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada, só quer dizer que você estudou aí. Então não quer dizer nada, nós somos cristãos em Cristo Jesus. Tá bom? Olha que interessante. Olha que interessante, todos nós aqui, de igual modo, celebramos essa data maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, compartilhe com os amigos. E esse foi mais ou menos o que eu quis dizer com o texto que eu coloquei no meu Instagram e tudo mais. Aliás, quem me segue aqui no YouTube poderia me ajudar e se inscrever lá no Instagram, me ajudaria bastante. Tá bom? A divulgar boa teologia, boa indicação de livros. Eu vou trazer algumas novidades próximo ano, se Deus quiser, Deus dando vida, saúde e graça. Eu quero trazer uma introdução à filosofia, para aqueles que forem fazer também filosofia cristã comigo. No meu canal do YouTube vai ter uma introdução à filosofia. Vou querer fazer isso para você entender o que é uma filosofia cristã. Pois bem, eu quero fazer isso. Eu quero fazer também um canal como se fosse um jornal, onde eu vou divulgar tudo que está acontecendo no mundo cristão, no mundo evangélico. Não de mal, não é fofoca gospel, mas tudo que está acontecendo de coisa boa, eventos, festas, tudo que você imaginar, eu vou estar mensurando nesse tipo de informação. Livros que estão sendo lançados, eventos, congressos de teologia, congressos de igreja. Eu vou divulgar tudo isso aqui. Vai ser muito interessante. Eu vou abrir essa modalidade. E vou continuar com a minha modalidade lá, dicionário teológico, né? Vou
tudo isso para ajudar você a aprender teologia, a conhecimento bíblico. Então se inscreve no canal, me ajuda aí. Logo, logo vou pôr uma cortina aí, porque essa janela tá feia. Vou colocar mais uma acústica aqui na porta, de vez em quando meu filho dá uns gritos, dá risada de alguma coisa da TV e aparece aqui no áudio. Colocar uma acústica. Vou colocar umas luminárias aqui na frente para iluminar mais, porque essa luminária que eu uso aqui, ela tá fraca, essa aqui também tá fraca. Então eu vou colocar umas duas luminárias fortes aqui na parede, melhorar bastante para que os cursos, as lives, vou comprar um microfone melhor. Esse microfone é bom, não é ruim não, mas vou comprar um microfone melhor, tá bom? Da mesma marca, HyperX, né? Vou comprar e um melhorzinho. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, me ajude para que a gente possa divulgar boa teologia, bom conhecimento bíblico com todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Ela vai estar na playlist, o que é o Natal, né? Sobre o Natal. Vai estar na playlist, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Eu espero vocês na próxima. Deus querendo assim, nos abençoando, prosperando nos caminhos. Todos fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.